Bom, quero agradecer todo mundo que está aqui hoje. Espero que vocês se sintam à vontade novamente. Eu vou começar com uma leitura. É um poema do Jorge Camargo, que se chama Beija-Flor. A gente não vai conseguir colocar aqui, mas depois na internet vocês podem procurar, mas peço que vocês me acompanhem escutando aqui a leitura. Nunca menospreze uma semente. Não despreze o impulso criador. Olhe, prove, ouça, cheire, tente, como um curioso beija-flor. Não rejeite os tímidos começos. Eles também rumam aos finais. A deselegância dos tropeços move a contradança dos casais. Deixe-se levar pelo amor. Deixe-se molhar pelo mar. Deixe o sal tocar sua dor. Deixe a luz do sol consolar. Veja o brilho frágil de uma estrela. Ela inspira múltiplas canções. Em seus filamentos de centelha podem se esconder constelações. Baile no compasso das palavras. Salte sobre as linhas das tensões. Sente-se à beira das calçadas. Cante ao som dos velhos violões. Querido Deus, queria te agradecer por mais um culto que a gente pode estar reunido aqui para te entregar, para te dedicar. Quero te agradecer pela nossa igreja e agradecer pelo sustento, pelo renovo de ânimo, de força, e obrigada por todas as pessoas que têm construído e têm se achegado e têm visto sentido no teu evangelho, no teu reino, a partir do que a gente tem construído humildemente, Deus. Quero te pedir por esse culto de hoje, que seja agradável, que seja de acordo com a tua vontade, Deus. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Tá? Essa música, quem é das antigas das igrejas deve lembrar. Ela é a única. Receber
música é antiga também. Eu não lembro se a gente já cantou, deve ter cantado. Mas a gente vai se arriscar a cantar novamente. E vou pedir para quem puder para ficar de pé, para a gente estar cantando essa próxima música. Pode acabar.
momento que a gente vai estar partilhando de um rito, né, que a gente tem um tempo que a gente não faz e que a gente quer retomar de forma mais cotidiana, que a gente vê muito sentido e quer trazer a memória nesse momento. Nós vamos fazer a ceia da dança do nosso Senhor. E antes da gente fazer a ceia, eu queria convidar vocês a orar, a se colocar diante de Deus. A ceia representa a memória do nosso Senhor Jesus Cristo, representa o seu sacrifício, a sua vida e tudo aquilo que Ele representa para nós. A mesa da Igreja Batista do Caminho não é da igreja, a mesa é do Senhor. Então todos e todas estão convidados sim a participar da ceia. Mas antes da gente começar, eu peço para que a gente se coloque diante de Deus, coloque os seus pedidos, coloque as suas culpas, culpa é um negócio ruim da gente ficar falando porque tem uma história sobre isso. Mas aquilo que te afasta de Deus, aquilo que te constrange diante de Deus, sabe? E tem muitas coisas que a gente quer mudar na nossa vida. Então a ceia também passa por esse momento. Não que isso lhe qualifique a participar da ceia, mas isso como um momento de reflexão sobre a sua própria vida. Então cada um pode fazer isso individualmente ou junto, como vocês preferirem. Tá bom? Deus, nós te agradecemos pelo teu amor, pela tua compaixão, pelas tuas misericórdias, pelo teu consolo que nos dá solo, que nos dá chão. Te agradeço porque em todos os momentos das nossas vidas podemos sentir que o Senhor está perto, que o Senhor está conosco. Mesmo quando é difícil sentir isso, mas nós sabemos, nós cremos. Te peço por este momento, por esta igreja, que em tudo o Senhor possa estar presente, falando aos nossos corações. É isso que eu te peço e te agradeço em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. A gente vai fazer a ceia um pouquinho só diferente do que a gente está acostumado. Vocês vão vir até a frente, deve gerar um pouquinho de confusão, mas vai dar certo no final. E você vai pegar o pão, molhar no vinho e vai tomar a ceia. Tá bom? Vai ter 2 pessoas aqui e 2 pessoas ali mais no canto para a gente organizar isso. O texto de Coríntios é um texto que a gente usa para falar desse momento da ceia. E ele diz o seguinte: isto é meu corpo que é para vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, após a ceia, também tomou o cálice, dizendo: fazei-o em memória de mim. Todas as vezes, pois, que comeis desse pão e bebeis desse cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Amém? Então nós vamos fazer isso quando a gente canta a hora de partilhar. Vocês podem vir à frente. Deus, nós te agradecemos pelo teu corpo, pelo teu sangue. Entendemos o que isso significa para cada um de nós. Queremos te agradecer com o nosso coração, com a nossa vida e pedir força para continuar seguindo os teus passos a cada dia da nossa vida. Te peço profundamente por esta igreja, para que tudo que aconteça aqui seja de alguma forma do teu agrado, da tua vontade, que o Senhor fique feliz com a nossa vida e com cada decisão que essa igreja toma. É isso que eu te peço e te agradeço em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Amém.
quem não me conhece, né? Deixa eu ver se muita gente não me conhece. Quem está visitando pela primeira vez aqui? Não. Vocês não? Vamos saudar então? Como a gente vai? As pessoas que não têm como conhecer, meu nome é Gideon, tá? Faço parte aqui da Igreja Batista do Caminho. Olá. Eu vou falar um pouquinho hoje aqui para vocês. E eu gosto de começar minhas falas. Eu falo muito pouco aqui, tá? Seu nome? Gideon. Eu gosto sempre de começar falando sobre esse lugar que eu estou ocupando agora. Deus não me deu nenhuma procuração, não falou comigo lá, vai lá e diz alguma coisa para eles, não comentou nada comigo. Eu estou aqui para compartilhar um pouquinho daquilo que é a minha experiência com esse texto e com aquilo que eu entendo que é a vida de Jesus. Então eu estou aqui para compartilhar e não para dizer como vocês devem ser, fazer ou no que acreditar. Então, se não ficar nada, que fique isso. Porque isso vai usar em todas as igrejas que vocês forem. Ok? Combinado? Não? Combinado? Combinado. Amém. Viu? Até tem um amém, viu? Uma outra coisa que eu queria falar é uma frase do Nietzsche que ajuda a gente a entender um pouquinho do que vai acontecer aqui. Convicções são inimigas da verdade, mais perigosas que as mentiras. Porque quando a gente está muito cheio de si, não tem espaço para crescer, não tem espaço para ouvir, não tem espaço para absolutamente nada, porque eu já estou cheio. E aí é meio contraditório alguém que vem aqui, que quer ler a Bíblia, que quer crescer no conhecimento de Deus e já está cheio de si. Então as convicções aqui são pontos de partida, não são finais. A gente está conhecendo, a gente está crescendo, a gente está se entendendo. Esse é o meu caminho. E eu vou ler o texto que a gente vai tentar refletir algumas coisas sobre ele. É o texto que está em Lucas 6, a partir do versículo 20. Para quem trouxe Bíblia, ou celular, ou alguma outra coisa, ou quem já tem no coração guardado. Tem esse negócio aí também. Eu sempre falei isso, mas era sempre uma mentira. Nunca estava, né? Completamente. O texto diz o seguinte. É um texto famoso de Jesus, né? As bem-aventuranças. Lucas 6, a partir do versículo 20. Até o 38. Erguendo então os olhos para os seus discípulos, dizia: Felizes vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Felizes vós, que agora tendes fome, porque sereis saciados. Felizes vós, que agora chorais, porque haveis de rir. Felizes sereis quando os homens vos odiarem, quando vos rejeitarem, insultarem e proscreverem vosso nome como infame, por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos naquele dia e exultai, porque no céu será grande a vossa recompensa, pois do mesmo modo seus pais tratavam os profetas. Mas ai de vós, ricos, porque já tendes a vossa consolação. Ai de vós que agora estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós que agora rides, porque conhecereis o luto e as lágrimas. Ai de vós quando todos vos bendizerem, pois do mesmo modo seus pais tratavam os falsos profetas. Eu, porém, vos digo, a vós que me escutais, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei os que vos amaldiçoam, orai por aqueles que vos difamam. A quem te ferir numa face, oferece a outra. A quem te arrebatar o manto, não recuses a túnica. Dá a quem te pedir e não reclames de quem tomar o que é teu. Como quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Se amai os que vos amam, que graças alcançais? Pois até mesmo os pecadores amam aqueles que os amam. E se fazeis o bem aos que vos o fazem, que graças alcançais? Até mesmo os pecadores agem assim. E se emprestais àqueles de quem esperais receber, que graças alcançais? Até mesmo os pecadores emprestam aos pecadores para receberem o equivalente. Muito pelo contrário,
Amai vossos inimigos, fazei o bem, e emprestai sem esperar, coisa alguma em troca. Será grande a vossa recompensa, e sereis filhos do Altíssimo, pois ele é bom para com os ingratos e com os maus. Não é 38 não, é 35. É um texto forte, pesado, já se falaram muitas coisas sobre esse texto. Eu não vou esgotar, obviamente, porque é um texto que é inesgotável, mas eu quero refletir porque eu acho que o nosso momento e a nossa conjuntura, onde a gente separa entre nós e eles, talvez esse texto tenha algumas coisas para nos dizer, né? Sobre os nossos lados e sobre como a gente pensa. Todo texto ele é fruto de uma intenção. Ele acontece para provocar uma intervenção social, cultural e de fé. Então esse texto, quando está sendo escrito, o autor está pensando em alguma coisa, em responder a alguma coisa que está acontecendo. E aí tem algumas informações que eu acho que são importantes para a gente compreender o que move o texto bíblico, e necessariamente este, de Lucas. E eu gosto sempre de pensar a partir de quem está escrevendo. Quem escreveu esse texto? E aí o que acontece é que os evangelhos, eles não nasceram com um nome do autor. Eles nasceram anônimos. A gente estava conversando mais cedo aqui. E a tradição do segundo século é que indica que se acreditava firmemente que Lucas, né, o companheiro de Paulo, e médico que escreveu tanto o Evangelho como Atos. Então a primeira informação para a gente é que o texto surgiu na comunidade. O texto não tem um autor definido, mas a tradição, os apóstolos dos apóstolos identificaram que poderia ser um texto do Lucas. Por isso que ele está aqui com o nome de Lucas. Mas esse é um livro forjado na vida, na comunidade, no desejo de ordenar os fatos que todos estavam ouvindo, vendo e escrevendo. É isso que fundamenta o livro. Um testemunho comunitário de quem era esse Jesus que tantas pessoas estão falando. Então, vamos adotar aqui, por uma questão só da tradição, Lucas passou a escrever sobre esses fatos, sobre essa pessoa de Jesus. Uma outra informação, para a gente tentar compreender um pouquinho do texto, é quando ele foi escrito. E aí também existem muitas possibilidades, né, de datações de datar o texto. Alguns teólogos colocam a escrita do livro entre a perseguição sobre Nero e Domiciano, por volta de 70 depois de Cristo. E aí talvez você fique perguntando assim, Gideon, mas qual é a importância disso? Vou te dizer qual é a importância. Por que ele falaria felizes os pobres, os que sofrem? Alguém está com necessidade e alguém está sofrendo. E que tipo de sofrimento ele está se referindo? Eu preciso entender a conjuntura social daquela época para poder dizer isso. O texto não vai te dizer isso. Mas sabe o que a gente fez com esse texto? Saiu aplicando de modo aleatório para todas as nossas mazelas. Ok, você pode até depois fazer isso, mas antes você precisa compreender onde o texto está localizado. O que ele quer dizer lá quando ele foi escrito. E aí eu tenho uma outra informação que também não é boa, tá? A gente tem certeza disso no final? Não, porque Lucas não está aqui, ou seja lá quem escreveu, para a gente perguntar para ele. Então o que a gente tem? Essa troca aqui. A gente vai lendo, você lê, me conta, eu leio, te conto, a gente pesquisa, a gente estuda, e depois a gente vê no que dá isso. É isso, é a área movediça. Eu sei que vocês vão na igreja querendo achar chão, né? Então, hoje não foi um dia bom. Quando eu vi as pessoas chegando, eu falei assim, hoje não era um dia bom para ter muita gente, era bom para ter só quem já está acostumado comigo, porque é areia movediça, não tem chão. E é engraçado, porque isso se parece muito com a vida. O texto aqui se parece muito com a vida. A vida não é assim? Às vezes você acha que está pisando em terra firme, aí de repente muda alguma coisa e aquilo que era firme se torna o quê? Nada. É por isso que são testemunhos. Não são regras, não é um manual para você seguir. É simples assim. E o que a gente fez com o texto? Com a nossa ânsia de dominar e de saber e de ter certezas absolutas, transformou tudo em lei. E o texto está
estava falando de uma necessidade. De um povo que estava sofrendo perseguição de Nero e Domiciano. 2 imperadores. Que caçavam os cristãos. E aí Lucas está dando conta disso. Então é importante saber onde esse texto está localizado na história. Vai te ajudar a tentar perceber o que ele está querendo dizer de verdade. E qual é o propósito do livro de Lucas? De maneira resumida, o autor quer enquadrar a história de Jesus historicamente. Colocar no tempo a ação de Deus. E aqui é simples também, né? Que adianta um Deus que está lá distante, longe. Deus dos gregos, né? Que está lá de cima. Só observando. O Deus que salva precisa estar perto. Precisa estar na história. Precisa se fazer presente. Precisa ter corpo. E aí pode ser o meu, o seu, foi o de Jesus. Mas isso continua. Quer também explicar a demora da volta de Jesus, que até hoje a gente está esperando. Para quem estava vivendo uma terrível perseguição, a volta do seu Salvador é urgente. A gente não tem como imaginar isso. Embora a nossa situação política pode nos levar a algo parecido, tá? De ser perseguido, de ser escravizado, de ser torturado por qualquer motivo. E de repente alguém vem dizendo que vem te salvar. E depois ele vai embora. Mas diz que vai voltar. Imaginou isso? Que ansiedade, que loucura isso você carrega. E eu estou em casa, quero sair, quero ir na rua, mas tenho medo, porque não sei se eu vou ser preso, se eu vou ser torturado, se eu vou ser apedrejado. E todo dia eu oro para que o Senhor venha. E aqui mais uma coisa para a igreja evangélica, né? Essa salvação aqui é para levar as almas para o céu? Sinto muito, não é. É para salvar daquele lugar. É para tomar a terra para eles. Porque se fosse só para o céu, não precisa esperar o Salvador. É só esperar o Império Romano entrar, que você vai para o céu fácil. Inclusive você abre a porta e convida os soldados para te levar. Pronto, tu vai para o céu na mesma hora, né? Sei lá o que isso significa. Mas aqui, não é isso. Eles querem ser salvos da perseguição. É um fato concreto, histórico. E o texto de Lucas tem também essa intenção de provocar isso. Por isso, felizes são os pobres, porque o reino que eu tenho é para vocês. Isso muda como eu vou dormir, sabe? Hoje eu me reuni com meus amigos e a gente leu uma carta que fala sobre um reino desse Deus, onde esse sofrimento e essa angústia não vai mais existir. Essa terra vai ser nossa. É disso que eles estão pensando. É sobre isso que eles estão pensando. Nesse momento aqui. Sair desse lugar de sofrimento. Entende como você vai dormir hoje com uma outra expectativa, com uma outra esperança? O texto cumpre essa função também. Mas o que o escritor também assume é que o reino de Deus, ele já existe em cada pessoa que segue o Cristo. O dom do Espírito Santo no seguidor, na seguidora de Jesus, é uma continuação da obra de Deus através de Jesus Cristo. Esse é o jeito que Lucas resolve essa espera que não tem fim. Olha, ele foi. Ele vai retornar um dia, não sei quando, não sei como. Mas entenda que a semente do que ele plantou está em cada um de nós. E cabe a cada um de nós viver a partir das suas palavras, da sua própria vida, da vida de Jesus, para apontar este reino. Entende porque a igreja, e esta igreja, se pensa como um agente da história e não de salvação de almas? Porque a única coisa que a gente pode fazer é apontar o reino para aqui e para agora. Jesus começa a sua pregação, acho que é Mateus 4:17, depois alguém vê, mas não me corrige, depois me conta. Dizendo o seguinte: arrependei-vos porque vos é chegado o reino. A pessoa de Jesus é o reino. Deus é o lugar. Começa ali. É assim que ele começa a sua mensagem. Ele começa dizendo: olha,
arrepender porque vai chegar o reino. Não. Porque já chegou o reino. E Lucas se aproveita disso para dizer, e o reino é uma extensão de vocês. Na medida em que vocês vivem como Jesus viveu. E é por isso que eu comecei dizendo que eu não estou aqui para, Deus não me disse nada, para vocês me seguirem, nada disso. Porque a gente precisa seguir Jesus. É simples. Não é uma heresia, não. Não estou falando contra ninguém, nem contra os pastores, nem contra ninguém. Embora eu goste muito de falar contra eles. Mas agora não foi o momento. Eu só estou dizendo o que é o cerne da nossa fé. Você não vem à igreja para seguir o pastor. E eu não sou pastor, então pior ainda. Você vem aqui para a gente compartilhar da fé, se alimentar da fé, fazer isso que Lucas estava fazendo com o seu povo lá. Ler o texto, se alimentar de esperança e continuar. Continuar fazendo o quê? Vivendo da forma com que Jesus fez. Como Jesus viveu. É isso, simplesmente isso. O texto de Lucas também tem umas características que distinguem ele dos outros evangelhos. O texto de Lucas tem um interesse nas relações sociais. O profundo interesse que Jesus tinha por aqueles que estavam fora da esfera da responsabilidade social e religiosa é evidente. Apenas no Evangelho de Lucas se retrata a parábola do bom samaritano. E é mostrado que dos 10 leprosos curados por Jesus, somente o samaritano voltou para expressar gratidão. Então Lucas se for o Lucas que a gente está falando, ele é um gentio grego. Obrigado aí pela contribuição. Grego, ele que disse, tá? Só estou repetindo. Isso aqui era gentil e cada evangelista pegou as histórias que eles achavam que faziam sentido para aquilo que eles queriam propagar. E Lucas é o escritor que trabalha com essas relações dos encontros que Jesus teve. Olha, o do samaritano, para um judeu, é terrível. Os samaritanos e os judeus não se dão bem, são inimigos. São inimigos de muitos anos atrás, que tem a ver com terra, que tem a ver com santuário. Uns querem adorar em Samaria, outros querem adorar em Jerusalém, mas no fim de tudo é que todo mundo queria que você fosse lá ofertar em determinado local. No fim de tudo era sempre isso. O de Jerusalém queria que você trouxesse oferta para Jerusalém, e o de Samaria queria que você levasse para Samaria. Aí está a briga estabelecida eternamente entre eles. Então, Lucas vai e coloca isso. Olha, e aí a gente não está falando de cristãos, tá? Aqui a gente está falando de judeus cristãos. Que a gente tem a mania de olhar para o Novo Testamento achando que lá já existia uma cristandade como a gente tem hoje. Não, lá não tem cristão. Sequer eles se imaginavam como uma outra igreja. Eles se imaginavam como judeus cumprindo a ideia da profecia do Messias. E Jesus, para eles, para alguns, era o Messias. Ponto. Não tem cristão como a gente aqui. Não existe isso lá. Existe judeu. Então, tenta imaginar como isso soa para um judeu. Uma história em que Jesus diz que o seu inimigo é alguém que é solidário, é alguém que é amável, e não tem nenhuma história sobre como você é bom. É engraçado, pensei nisso agora. Eu não estou lembrando de nenhuma história que Jesus usou o judeu para dizer que era bom. Usou o samaritano. Então Lucas traz essa carga também, de confrontar. Por quê? Porque ele quer levar a mensagem de Jesus para os gentios, e os judeus são exclusivistas. Querem que a mensagem fique ali entre eles, porque eles querem controlar. Existe uma igreja oficial, as coisas meio que se parecem, tá? Tem uma igreja tradicional, oficial, que detém o monopólio de quem é Deus. E de como Deus pode ser adorado. Nada é diferente. A gente continua fazendo isso. Monopolizando Deus. Deus você encontra aqui, ó. Nessa igreja. Deus você encontra em qualquer coisa, em qualquer lugar. Deus está onde Ele quiser. Está aqui, está nas outras religiões, está onde Ele quiser. Quem é você? Quem sou eu para dizer onde Deus está? E quando não tinha Jesus, como é que era? Só para você pensar sobre isso. Mas vamos em frente. Outra coisa. Os pobres também têm uma parte proeminente. Somente em Lucas há tais histórias como a do rico insensato, Lázaro e o rico, e o incidente da viúva e sua oferta. E por isso que eu peguei aqui as bem-aventuranças de Lucas. Eu não gosto das bem-aventuranças de Mateus, porque Mateus acrescentou uma palavra lá, bem-aventurados pobres de espírito.
E aqui está um dilema terrível, né? Porque aí os pobres de espírito deixa de ser uma questão econômica para ser uma questão individual, interna, né? Aquele que é muito gente boa internamente. Ou seja, o rico que massacra, mas né, cria uma ONG e ajuda. Olha como ele é bom. Não, o texto não fala sobre isso. O termo usado aqui é para, no grego, a tradução é de mendigo. Então, em hipótese alguma, esse texto pode ser traduzido como essa coisinha. Olha, o valor do meu coração não é o dinheiro. Não, não é sobre isso. Esse texto, pelo menos, não é sobre isso. Ele está dizendo, felizes são os mendigos, os indigentes. Essa é a tradução do grego. E tem mais, Lucas não fica só nisso. Além de dizer quem é feliz, ele diz quem é amaldiçoado também. E aí é que eu gosto muito também. Mas ai de vós, ricos. Ai de vós, ricos. Então ele não poupa. Não é só quem é feliz. E isso aqui, aí nessa hora que eu falo assim, tem alguma coisa aqui transcendente nessa hora. Sabe por quê? Porque ele está dizendo o que é base de uma construção social para todas as épocas. Quem muito tem é porque tirou de alguém. É simples assim. É simples assim, não tem como. Alguém não tem para que você tenha muito. Se não é assim, eu desafio vocês me mostrarem qual a história da humanidade que tem uma sociedade plena. Alguém conhece? Eu não conheço, não. Pode ser que está faltando leitura, alguma coisa, mas eu desconheço. Nesse sentido, você arrasta esse texto para sempre. Nós vamos morrer e esse texto vai continuar fazendo sentido. Porque a nossa ganância, a nossa ambição desmedida, parece que passa, né, de geração para geração e a gente não se toca. Onde a gente quer chegar? Eu gosto muito do texto do livro de Eclesiastes, que ele é terrível. Para ele não tem nem outro lugar, para ele tudo morre e acaba. Por isso que ele fala assim, olha, o fim de tudo, goza a vida com a tua mulher, bebe teu vinho olhando um grande pôr do sol, porque não é só isso. É só isso. Eclesiastes não tem a dimensão de que tem um outro lugar. Por isso ele fala assim, olha, o fim de tudo é isso. A pessoa que você ama, olha, ama intensamente. O vinho, bebe com gosto. Jesus está gravando. Não bebe com gosto não. Cada um se conheça, tenha discernimento, tá? Jesus não fazia isso não, mas eu estou dizendo para você fazer. Não foi eu que disse não, Jesus disse, tá? Que ele era conhecido como? Como? Beberrão, gente. Amém? Amém. Amém. Foi ele que disse, não fui eu não. Ele era conhecido como isso. Não estou dizendo para ninguém beber, estou dizendo como ele era conhecido. Então, no fim, para Eclesiastes era isso. Viva bem, intensamente, cada momento. O seu agora, que é a única coisa que você tem. Você não tem nem a próxima hora. Então, viva agora intensamente. Mas a gente quer acumular. A gente quer ter o infinito. E nem que eu tenha que pisar no outro para ter. Por isso que Lucas não é bobo. E ele tem um império roubando tudo, massacrando o agricultor, massacrando o comerciante, massacrando o povo pobre. E por isso que ele não é bobo e bota aqui. E tem a igreja roubando a outra parte que sobrava do pobre, o império romano sobra uma parte. A igreja rouba a outra. Só por quê? Nada. Aí ele tasca isso aqui. Mas ai de vós. Por que Mateus não faz isso? Porque Mateus é um judeu de dentro do judaísmo. Ele não quer saber disso. Ele quer saber do seguinte, olha, eu só quero dizer que Jesus é o Messias. Não estou diminuindo Mateus, gente, tá? Estou falando da importância que cada um dá às histórias que estavam ouvindo. Para ele isso não era isso que ele queria comunicar. Mas Lucas quer. Por isso que eu escolhi e gosto dele aqui. Uma outra coisa que tem no texto de Lucas, nesse não necessariamente, mas no livro em geral, a proeminência das mulheres. Em geral, uma mulher era considerada quase uma propriedade pelos judeus. Quando eu fui fazer uma pesquisa, eu li esse quase. Não era quase não, era concreto. Tá? Eu deixei aqui, não sei porquê. Bem como pelos gentios. Eu sempre falo aqui que tem uma oração matinal dos judeus, que até hoje eles fazem ela, tá? Algumas tradições, que diz assim, muito obrigado porque eu não nasci burro,
Muito obrigado porque eu não nasci uma parede. É outros termos, tá? Mas são bem estranhos assim. E muito obrigado porque eu não nasci mulher. Eu rezava isso todos os dias. Vixe. Família judia. Tá vendo? Ih, cara, olha, já estou constrangido agora. Mas é verdade, não é? Então aqui é uma testemunha, fiquei feliz de novo. É uma testemunha que é verdade. Vamos mudar, né? É do Talmud. É, do Talmud. Então, assim, é uma oração que diz esse lugar da mulher na sociedade. Plenamente. E aí o que acontece no texto de Lucas? Ele encontra uma exposição da posição e personalidade das mulheres. Elas estão no texto. Elas acontecem no texto. Plenamente? Claro que não, porque querendo ou não, ele também faz parte da cultura e ele também vai refletir essa cultura. Por isso que o texto não pode ser aplicado genericamente como a gente faz. Porque você vai aplicar as aberrações também do texto. Que é uma compreensão da sociedade, não uma compreensão de quem é Deus e de como Deus quer que a gente se relacione. Entende? Mas é primordial a gente fazer esse exercício. De entender esses lugares. Quem está falando, para quem ele está falando, quando ele escreveu, o que estava acontecendo quando ele escreveu. O que moveu essa pessoa? A gente adora dizer o texto lá em Pedro, né? Que homens inspirados escreveram, né? Tudo bem. O que é essa inspiração? E se Deus moveu essas pessoas para escrever, sobre o quê? Quando? Como? Por quê? É o nosso exercício de quem quer seguir Jesus a partir do livro. O que a gente mais tem hoje? Música pra caramba, tocando uns acordes para você chorar metade do culto. Depois alguém fala um monte de bobagem. E você sai para casa feliz, porque o lado emocional foi contemplado. Você sentiu 10 arrepios, é um mundo gospel esse. Você sentiu 10 arrepios, confundiu isso com o Espírito Santo ainda, coitado, que não tem nada a ver com isso. Os seus arrepios não quer dizer nada. Nada. Porque se o Espírito Santo for só um agente do nosso arrepio, que droga. Eu preciso do Espírito Santo amanhã. Aqui está tudo ótimo. A presença dos amigos e das amigas já contemplam tudo isso. Deus está em vocês, eu olho para vocês e sinto Deus, isso já está ótimo. Amanhã. Amanhã é que é dose. E não tem arrepio. Eu preciso de força, de discernimento. É outra coisa. Eu quero ele amanhã, hoje ele pode descansar até. Entende? Se eu tiver que escolher. Eu quero ele sempre, mas se eu tiver que escolher, eu prefiro amanhã. Hoje a gente se vira. A gente fica aqui todo mundo junto, tranca as portas, não sai. E dá um jeito. É disso. E a gente confundiu a ação de Deus com essas coisas. Eu posso pegar o violão aqui, tocar 3 acordes menor aqui e vai dar choro. Vai, tem um estudo sobre isso, como a música manipula. Os soldados americanos que estavam lá no Iraque, eles usam um capacete e com uma música. Não gosto de dizer qual é a música, porque sempre associam ela a coisa ruim, que é o rock, né? Não tem nada a ver isso. Mas por quê? Você acha que isso não tem nada por trás disso? Tem sim, como a gente reage aos estímulos sonoros. E se você não sabe isso, você fica achando que o Espírito Santo te tocou porque você sentiu arrepio com uma nota menor. Seja capaz de se arrepiar com o Espírito Santo sem isso. Aí talvez seja alguma coisa. Mas se for a gente provocando, duvide. Pode ser, pode não ser. Tá bom? Essas imagens, elas são definitivas para a construção dessa comunidade. Nós não somos fundados pelo apego ao dogma, mas pela fé que em Jesus se torna concreta. Vida vivida com intensidade e sensibilidade com todos e todas que a gente encontra, né, pelo caminho. Um respeito profundo pela vida, mesmo errante, vacilante, inquietante, diferente. E aí eu quero aproveitar para falar algumas coisas que têm relação com a construção de fé dessa igreja. Ou pelo menos como a gente se imagina. A gente sempre se imagina mais do que a gente é. A gente acha que a gente é tal, mas não é nada. A gente está caminhando, está indo, está tentando. E por que falar sobre isso? Porque a gente recebe muitas perguntas sobre isso. O que vocês pensam? Como vocês são? O que vocês imaginam? Né? E aí eu queria falar um pouquinho sobre isso e tem relação com o texto
E por isso que eu escolhi esse texto de Lucas. A nossa perspectiva, teologia, prática de fé, ela é fruto de oração. Sabe disso? Pode acreditar nisso, tem oração nesse negócio também. Leitura crítica da vida e da Bíblia. E às vezes as pessoas acham que a gente só faz a leitura crítica da vida e fica arrumando texto para dar conta disso. Mas não é, não. A gente ora, a gente gosta de orar, sabe? E a gente deu um lugar especial para a oração. Sabe qual é? Não é um momento, mas é o tempo todo. O tempo todo orando e pedindo a Deus e falando com Deus e agradecendo a Deus e pensando sobre Deus. A minha vida não mais me pertence, em certo sentido, mas pertence ao meu Salvador. Mas pertence a esse Jesus, a essa imagem que nós estamos construindo coletivamente. Por isso que não pode ser a quem está aqui, senão você está ferrado. Porque amanhã você vai descobrir que eu não, né, tem muitos defeitos e você vai ficar com crise. Por isso que a gente tenta fazer isso coletivamente. Por isso que o púlpito nosso, da Igreja Batista do Caminho, não é reservado a uma pessoa. Eu sei que muitos vieram aqui com uma expectativa e encontraram outra coisa. Se é bom ou ruim, depois você não precisa me falar. Mas eu sei disso e a gente sabe disso. E é por isso que a gente provoca isso aqui. Quem visita a gente sabe que o púlpito é um lugar que tem sempre alguém diferente. Por quê? Para vocês entenderem que o sacerdócio é universal. Vocês não são protestantes? Então aprendam a ser de verdade. O sacerdote, a gente não tem um sacerdote, a gente tem um sacerdócio universal de todo crente. Isso é base. Todo mundo deve saber disso. Então não venham com a expectativa de ter um guru aqui na frente falando para você todo domingo. Essa não é a sua igreja. Procure uma outra igreja bem mais que use esse tipo de coisa. Aqui não é. Não estou dizendo que isso é melhor ou pior. Só estou dizendo que a gente tenta imaginar o que é o sacerdócio universal se tem um sacerdote. Então ele não é universal, concorda? Se tem uma única pessoa que faz a mediação sobre o que você acredita, como que isso é universal? Não, isso não é universal, isso é monopólio. Tem uma pessoa falando e vocês só ouvindo aquela pessoa. E aqui o que a gente tenta fazer? Trazer muitas pessoas para ter diversas perspectivas e em todas elas tentar tatear alguma coisa que fale ao nosso coração. É para isso. Simples assim. Tudo isso por quê? Porque a gente se considera protestante. Se não somos, se fosse uma episcopal ou outra coisa, aí é outro esquema. Né? Se tivesse outra relação. Falei e me perdi. Vamos lá. Sim. Uma outra coisa que está dentro da nossa perspectiva é de abraçar o conhecimento que a humanidade vem construindo em todas as áreas. E aí quando a gente lê a Bíblia, a gente precisa de sociologia, a gente precisa de filosofia, a gente precisa de arqueologia. Desculpa falar isso, mas às vezes precisa. Por exemplo, Agostinho, que foi quem trouxe a maioria dos nossos dogmas e das nossas falas, quer ver uma? A ideia do pecado original, por exemplo, é uma criação de Agostinho. Não sabia? Não. Então bom, que bom. E a igreja instrumentalizou algumas afirmações de Agostinho como dogmas de fé e como interpretação de Bíblia. Quer ver uma outra? Essa tem a ver com Lutero? Essa você já ouviu pra caramba. Que o verdadeiro crente, a partir do Espírito Santo, vai interpretar corretamente. Já ouviram isso? De alguma forma você já ouviu isso. Você está lendo, aí você chega lá para o seu pastor e fala assim: pastor, eu não entendi bem, achei que era isso aqui. Aí ele diz que não. E se você retrucar, ele vai dizer o quê? Para você orar e pedir discernimento do Espírito Santo? Não, é dele. É do que ele te disse, para você chegar no ponto que ele chegou. E nada disso é bíblico. Nada disso. Essa ideia, que é uma ideia da filosofia do estoicismo, essa aversão que a gente tem com a cultura, com o corpo, vem dos estoicos. Também não é bíblico necessariamente. São formas de interpretação. Por que a gente... Quer ver? Eu era moleque e eu ouvia, né? Eu nunca fui... Acho que por isso que a gente já está nessa igreja aqui, porque eu nunca me imaginei só ouvindo música de crente. Nunca aconteceu isso na minha vida, nem quando eu era menos do que eu sou hoje, assim, mais revoltadinho. Eu sempre ouvi de tudo, e minha mãe, não sei se era sabedoria ou se era ignorância, deixava.
né? Porque ela era muito crente e deixava eu ouvir. E meu primeiro CD foi do Legião Urbana. Eu falei assim, como isso? Fomos levando esse negócio aí. Então eu sempre ouvi de tudo. Mas você já ouviu dizer que a gente não deve ouvir música secular. Vocês foram gente boa, hein? Tem música profana. Mundana. E aí é engraçado, porque ali tem um dó santo e um dó consagrado. As harmonias são copiadas. Tem 3 notas ali que a gente canta 10 músicas. Gospel. Só dó e ré. A do Kleber Lucas cabe em todas ali. Cadê? Tem mais coisa. Não, de todos. É crise, viu? Tem crise no louvor, viu? No louvor tem crise. Mas não é uma crítica, mas eu estou falando que não tem como ter essa divisão. Qual é a divisão que eu aprendi? É de a gente entender o que está sendo dito. Não existe um ritmo sagrado e um ritmo profano. Existe o que está sendo dito. Isso é bom. Qual o valor que isso traz? Tem relação com aquilo que eu acredito? Ok. Então vale. E aí, cara, como é que a gente abre mão da poesia? Para ficar dizendo que Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom, e a gente não consegue dizer mais nada porque a gente não lê poesia, por exemplo. Ou que vem chuva e a chuva cai, e aí vem chuva e todo mundo compõe sobre chuva. E o Espírito Santo toca em todas as igrejas igualmente, né? Um ministério falou sobre chuva e ganhou muito dinheiro. Aí o que o outro faz? Compõe sobre chuva e aí busca... Cara, sequer isso é uma arte que deva ser apreciada. E eu fico olhando lá, Deus deve falar assim, meu Deus do céu, assim, vocês criaram tanta coisa e ficam fazendo só a mesma coisa. Então eu tenho dificuldade com essas relações. Então a gente quer passear por tudo. Porque assim, se a gente precisa entender um pouquinho mais de filosofia, é bom a gente entender para saber de onde vem o que a gente está dizendo. Isso está na Bíblia mesmo? Ou isso vem a partir de alguém? Tudo vem a partir de alguém, tá? De antemão já te digo isso. Tudo vem. Tudo. Nada é puro, desceu do céu pronto. Passou por uma intermediação nossa, do ser humano, da cultura. Então a gente precisa entender isso. Até para parar de ficar dizendo que tudo é Deus que está dizendo. A gente não tem o controle sobre isso. Uma outra coisa que nos guia a nossa perspectiva teológica é a tradição e a história da igreja. Por que a tradição? Porque eu não conheci Jesus a partir de mim mesmo. Eu conheci Jesus por causa de pessoas antes de mim, que tiveram essa experiência, que receberam isso e trouxe para mim. Então a tradição é importante. E aí a gente, tanto eu como o Henrique, a gente repete aquilo do Mário Sérgio Cortella, ele fala sobre a tradição como âncora e como raiz, né? A âncora fixa você. A raiz não. A raiz cresce, dá vida. Então, quando a gente fala sobre tradição, pensa sobre tradição como raiz, não para ficar num lugar fixo. Lutero tem a sua importância, mas ele nada responde ao mundo de hoje. E nada responde no mundo de hoje. Calvino você não precisa nem ler. Cadê? Mas eles responderam uma época que passou, que tem a sua devida importância para quem gosta, mas não responde à nossa época. Serve para a gente ler, entender. Olha, entendi porque que eles falaram isso. Entendi porque Lutero falou que era para a gente ler a Bíblia, o livro da Escritura, e não deu certo. Não deu certo o livro da Escritura. A gente abriu, cada um abriu uma igreja. Afinal, que não deu certo, a gente não conseguiu ficar junto. Mas eu preciso entender isso lá, naquele momento. E aí fazer o quê? O exercício de trazer para o hoje. O que é importante para hoje? Quais são as nossas questões de hoje? Como que eu não posso responder o hoje com o passado. O passado nos trouxe aqui, mas quem vai nos levar adiante somos nós. E como os nossos filhos vão olhar para a gente e vão dizer da gente o que vocês fizeram ou o que vocês não fizeram. É isso. Então a gente precisa ter responsabilidade com o hoje. O que eles falaram, está dito e resolveu lá a questão deles. Não resolve a minha. A nossa precisa de outros elementos.
Então a nossa perspectiva não nasceu de uma rebeldia desmedida ou para causar confusão, mas tem sido formulada com sensibilidade com a vida, com as existências e suas contradições, suas dores e suas alegrias. O texto que a gente acabou de ler está dentro disso. Uma sensibilidade profunda com aquilo que estava acontecendo naquele momento com aquele povo. Olha, tem muita pobreza. Olha, estão roubando as nossas terras. Olha, estão roubando o nosso dinheiro. O que é que Deus tem para dizer sobre isso? Seja um bom criado e continue aí orando, e seja um bom servo. Isso foi o que Paulo, disse. Foi Paulo que disse isso. Quem é Paulo? É mais um tentando dizer coisa. Mas Jesus, quando vai dizer, não diz isso. Jesus não mandou, olha, sejam ovelhinhas esperando a hora de morrer. Porque ele não foi assim. Ele fugiu quando sabia que estava sendo perseguido. Tá? Ele não era bobo. Usou a multidão para se proteger. E meteu o pé. Está tudo isso aí no texto. Disse coisas que no primeiro momento eles não estavam entendendo. Estava lendo para preparar o texto. Uma interpretação sobre dai a César o que é de César. Eu esqueci agora o nome do autor, mas ele estava dizendo o seguinte, que Jesus deu foi o Reza Asa. Ele estava falando o seguinte, que quando Jesus fala assim, olha, o que está escrito aí nessa moeda? Aí ele falou, é o rosto de César. Então dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O que Jesus estava dizendo na perspectiva do Reza Asa? Que eu achei maravilhosa. Jesus não estava dizendo que era para dar nada a César. Que era para dar a terra para César. A moeda, aquela moeda que ele estava mostrando, que era para devolver para César. Porque aquilo é de César. Mas a terra é de quem? De Deus. Sabe o que acontece depois disso? Eles querem matar Jesus. Porque em alguma medida eles entenderam. Caraca, ferrou. Esse cara quer realmente ser o dono de tudo, em nome de Deus. Quer causar uma revolução, quer redistribuir a terra. Não pode redistribuir a terra. Porque a gente vai ficar sem terra. E eu não tinha pensado nesse troço. Esse é um texto que sempre ficou assim meio obscuro na minha mente. Né? Eu sempre lia várias coisas, mas achei fabuloso, faz muito sentido. Porque o que vem depois na narrativa é uma perseguição feroz contra Jesus. Eles perceberam que Jesus falou assim, olha, não é para vocês darem a terra, porque a terra não pertence a César, ele invadiu. Ele invadiu essa terra. Ele tomou essa terra. Então essa terra não é para dar para ele. Mas a moeda que ele cunhou, que tem a esfinge dele, devolve para ele. Que a única coisa que tem aqui que é dele é isso. O resto não é dele. A terra não pertence a César. Agora, já a pessoa se não tivesse lido esse livro de um iraniano que não é cristão e está escrevendo um livro sobre Jesus? Porque só... O Zelote? Não, é Reza Asa. É, o Zelote, é isso. É, o Zelote. E a gente faz isso. Só a Bíblia sabe sobre Jesus. Isso não é nem verdade no púlpito. Porque quem fala no púlpito não é Jesus nem a Bíblia. É alguém. Então a gente precisa de outras coisas, de entender outros pontos de vista. O protestantismo, de uma parte significativa da Igreja Conservadora no Brasil, tem, nos dizer de Rubem Alves, resistência a quaisquer tentativas de inovação, resistência esta que se legitima pela sacralização das formas de pensamento e comportamento herdadas do passado, e que se torna efetiva pelo estabelecimento de mecanismos institucionais de controle que se encarregam de eliminar as formas desviantes de pensamento e comportamento. Vou falar um pouco sobre isso aqui, que ele é autoexplicativo. A gente faz uma igreja, a gente acha que ela é muito boa, e a gente cria normas para que todo mundo que entra aqui seja iguais a gente. E se não for igual, o que a gente faz? A gente sacralizou. Se a gente sacralizou, a gente olha para o outro e diz que ele não está fazendo, não é de Deus. Resumindo, a história é essa. E aí tem mais. Como a igreja vai crescendo, o poder executivo vai crescendo, a gente começa a ter relações políticas, institucionais, o que a gente faz? Começa a trazer isso também.
a fazer acordos lá fora, e aí usa a Bíblia para legitimar isso dentro da igreja. E aí é por isso que a gente não pode ouvir sobre mais nada. Você vai falar sobre pobre? Então você é um comunista. Só que a Bíblia já falava que felizes são os pobres. Mas se você falar sobre o pobre na igreja, você é comunista. E aí se eu perguntar para essa pessoa o que é ser comunista, nem ela sabe, mas ela aprendeu isso aí que ela ouviu. É quem? É, tá bem. E a gente repete, sem nem saber que desgraça é isso, que droga é isso. Entende como isso é perigoso que o Roberto está falando? E a gente precisa fugir disso como igreja. E se achar tão suficiente e tão legais que para entrar aqui tem que ser legal igual a gente. Por isso que eu li o texto de Lucas. Amai os vossos inimigos. Orai por quem te faz o mal. Olha que coisa difícil da miséria. Por que a gente não prega isso? Não prega nem a pau. Porque pregar sobre isso é virar com a igreja de cabeça para baixo. É dizer, tá gravando, né? Mas vou falar mesmo assim, que o Bolsonaro tem que entrar aqui, sentar aqui e a gente tem que acolher ele. Quem gosta, gosta, eu não gosto, ponto. Não dele, mas do que ele representa. E a gente tem que dizer o seguinte, ele tem que ter lugar aqui. Tem que ter lugar aqui. E eu não estou falando isso porque tá tudo bem não, tá? Mas porque eu acabei de ler e tenho que fingir aqui que tá tudo bem. Cadê? Porque eu tenho que criar isso na minha mente. Que mesmo aqueles que me massacram precisam estar presentes na minha vida, em oração. Porque o fim de tudo é a conversão. É a mudança de mundo. E a mudança de mundo não pode ser eliminando o outro. É partilhando com o outro sobre a vida. Porque ninguém é suficiente para dar conta de tudo. Então a gente precisa entender isso. A nossa ética, ou pelo menos aquilo que a gente pressupõe aqui, ela é muito pior do que qualquer legalismo que existe aí fora. Te garanto. Porque lá fora, a lei é fácil. Ela resume. E ela tem um poder iminente de matar o outro, de marginalizar o outro, fácil. Porque é um decreto. A ética do amor que permeia os textos e a vida de Jesus, ela não exclui o outro. Ela traz o outro, mesmo que esse outro seja alguém que você tenha dificuldade. Seja alguém que você não goste. É muito mais difícil ser assim. Por isso que a gente gosta da ideia de ter tudo escrito, de ter um pastor que fale tudo como a gente deve ser, de ter uma liderança que diga o que eu tenho que pensar, que diga como eu tenho que ler. Porque é mais fácil. Eu não tenho que pensar, só reproduzir. Mas aqui, primeiro eu já comecei a dizer para vocês que não tem chão, é areia movediça. Segundo, eu já disse que aqui não tem uma regra. E vocês acham que isso é brincadeira? Muita gente que chega na nossa igreja faz essa pergunta, mas como é que deve ser? Eu falei, cara, não sei não. A gente vai andando, caminhando, se descobrindo. Porque a gente está acostumado, são modelos mentais que foram sacralizados. Você tem que ir para uma igreja para aprender como você deve ser. E eu digo que você tem que vir para a igreja para trazer quem você é. E aqui a gente faz acordos comunitários, coletivos. A partir do quê? De si mesmo? Não. De uma compreensão que a gente tem do texto. Juntos. Isso muda, isso desloca. Isso te dá mais trabalho. Fazer isso vai envolver você ter tempo para alimentar a sua espiritualidade. E a gente está acostumado com o auditório. A gente quer, eu vou no domingo à igreja porque eu quero receber aquela palavra abençoada que vai tocar o meu coração e eu vou sair. Ok, tem o seu lugar isso, de certa maneira. Mas é muito como ir ao supermercado, sabe? Peraí, hoje eu estou sentindo assim, então vou lá, vou nessa igreja porque tem isso. Aí você vai lá e pega. Hoje eu estou feliz, aquela igreja tem um novo muito animado, né? Vou lá. Entendeu como é que é isso? Prateleira. Você fica buscando. E aí me parece que o Evangelho não é sobre isso. O Evangelho é sobre pessoas vivendo intensamente na busca de seguir a Jesus. Não é sobre como você se sente apenas consigo mesmo, mas é sobre como você se sente com o outro. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo
Se ele tivesse parado na primeira parte, estava ótimo. E aqui era uma heresia o que eu estava falando. Mas não parou. Ele disse que tem que amar o próximo. Ele resumiu tudo nisso aí. Então, esta igreja, já te digo, ela não é perfeita. Você vai descobrir muitas contradições do que eu mesmo estou dizendo. Em mim mesmo. Mas a gente tem esse alvo. A gente está lá olhando para ele, para esse horizonte e tentando chegar o mais próximo possível dele. A gente sabe se vai chegar? Não. Mas é para lá que a gente está indo. Outro fator preponderante desse protestantismo é a ausência de qualquer crítica profética, devido a compromissos políticos. O Brasil vive uma crise de humanidade, solidariedade, em que a igreja está imersa como protagonista de discursos bélicos e autoritários. A gente elegeu um presidente porque ele disse que ia matar. E o nosso Salvador foi assassinado. E a gente elege alguém que diz que vai matar. E o nosso Salvador foi assassinado. E o meu herói, o mito, é alguém que manda matar. E eu sou o herege no final de tudo. E essa igreja aqui é o desse caminho. Que bom, porque o texto que a gente leu disse que bem-aventurados são vocês, como te injuriarem, como falarem mal de você. Tá ótimo. Quando alguém começa a falar bem da gente, aí eu vou ficar preocupado. Porque a igreja foi perseguida o tempo todo. Sabe quando ela deixou de ser perseguida? No século IV, quando Constantino assume a igreja como igreja oficial. Isso é um contrato divino ou um contrato político? Contrato político. Quando a igreja não esteve no poder, ela foi perseguida. De alguma forma. E se ela não é perseguida e o mundo está mal, tem alguma coisa de errada aí. Não está certo. O Brasil não pode ter 10 milhões, sei lá quantos milhões de evangélicos e está um caos. Tem algum problema nesse evangelho. Que essas pessoas estão dizendo que acreditam. Não tem como. Uma sociedade que diz que ama a Deus, que ama Jesus, não pode ser tão desigual. Não pode ter um discurso bélico. Não pode ter a morte como seu instrumento de convívio social. Isso não faz nenhum sentido na vida de Jesus. Eu quero que alguém abra o Novo Testamento e me prove que Jesus falou isso. Eu te provo o contrário. Jesus estava para ser preso. Pedro vai, pega, puxa uma espada, arranca a orelha lá do soldado. O que é que Jesus faz? Arranca a outra? Coloca no lugar. Coloca no lugar. Você tem que vir sempre quando eu estiver falando que você... Tá ótimo assim. Eu te aviso quando eu for falar. É quase nunca. Então, não precisa vir sempre. Brincadeira, pode vir sempre. Mas ele não mandou arrancar a outra. Ele falou assim, ó, expulsa esse pessoal e manda para fora de Jerusalém. E por que vocês querem expulsar o venezuelano, o cara da Venezuela, o cara da Argentina? Oi? O cubano, o haitiano. Por que vocês querem fazer isso? Viu como o evangelho pode ser rico? Depois que a gente entende o lugar social dele, eu posso falar de xenofobia agora. Porque Jesus, primeiro, transcende o povo judeu e vai para o samaritano. E acolhe quem quer que seja. Porque a terra é de quem? De Deus. É de Deus. A terra é de Deus. E se é de Deus, é de todo mundo. Estou vendo problemas com a fome. Alguém não tá, Então, são valores que nos colocam, sim, num lado da história que a gente está vivendo. E aí tem um amigo e também um autor, o Flávio Conrado, ele escreveu no Jornal Nexo, e ele falou que ele tem uma hipótese, né, sobre essa atração que os líderes evangélicos conservadores têm pelo atual presidente a ponto de ungir ele como eleito de Deus, né? E ele sugere no texto dele que o que os evangélicos querem
é transformar o mundo evangélico na religião oficial do Brasil. Por isso, no final lá, o emblema, né? Como é que é o emblema que eu nem sei? Como é que é? Eu não sei se Esse negócio aí, Deus acima de todos. Isso é extremamente perigoso. Eu estava conversando com um amigo, ele é pentecostal, e aí eu falei para ele que a teocracia era uma coisa ruim. Aí ele, não, é uma coisa ótima. As experiências que a gente tem na história, não tem nenhuma teocracia que foi boa. Porque Deus não fala na teocracia, gente. Quem fala é quem está mandando. Posso colocar a colher? Pode? Eu tenho um amigo, ex-pastor, que hoje é ateu, e ele escreveu o seguinte: não dá para aplicar a teocracia porque cada igreja entende teocracia de uma maneira diferente. Então, uma tem uma organização episcopal, outra tem um outro formato. Então, quem é que vai dizer como é que tem que ser a organização da sociedade se as próprias igrejas não são iguais entre elas? Não tem organização igual. Mas aí tem uma questão, eu concordo em parte, mas eu tenho medo da outra parte, que eu vou falar agora. É que eles foram capazes de se unir em nome do poder. São capazes de fazer isso. Todos eles se xingaram a vida toda e no momento que eles queriam tomar o poder se juntaram facilmente. Porque não tem uma questão teológica de verdade. Não tem uma espiritualidade ali genuína. Tem o amor ao poder. E aí eu não duvido de nada. E eu citei o Flávio, assim, eu achei interessante o que ele falou, porque isso pode ser, sim, uma verdade. E quando eu ouço algumas pessoas falando por aí, achando que ter um Estado evangélico é ter Deus, isso é uma inocência sem tamanho. Sem tamanho, né? Porque é o que o seu amigo falou. Quem vai dizer, quem tem essa voz para dizer que Deus disse tal coisa? Aí que vai dar confusão, mas eu tenho medo deles, tá? Porque eu acho que eles são capazes de se unir para dividir o poder, fazer capitanias hereditárias de novo, e chegar lá. Mas eu achei interessante ele falar sobre isso, porque essa sede de poder que as igrejas têm. A gente confundiu a missão, o que é o Evangelho? O Evangelho é uma boa nova sobre a vida, sobre você viver bem, sobre você acolher o outro, sabe? Sobre você trabalhar e ter o sustento para a sua vida, para a sua família. A luta de Jesus está circundada dentro disso. O que eu transformei a mensagem do Evangelho? Em expansão territorial e colonial. Não basta mais falar para você viver bem. Isso não gera riqueza para mim. Entende? Então a gente sacralizou modos operantes de vida, de governança, e não o Evangelho. Por isso que a gente está assim, achando que a gente tem que colonizar todo mundo. O texto bíblico tem como herança uma carga histórica profética. A fé bíblica é, antes de tudo, como diz o Gustavo Gutierrez, uma fé num Deus que se revela em acontecimentos históricos. É um Deus que acontece na história. Na Bíblia, temos a revelação de Deus na vida, na história de mulheres e homens. A própria libertação do Egito, por exemplo, é um ato de fé salvífico de Deus na história, que é também um ato político. Por isso, quando a gente fala de uma teologia política, a gente não está falando sobre algo que é novo na experiência bíblica. Porque existia um império que dominava sobre o povo, e o povo estava cativo lá, escravizado. E Deus, segundo a tradição de Moisés, se levanta para libertar esse povo. Libertar esse povo significa tirar das mãos do imperador. Isso é um ato político, extremamente político. Vou andar, porque já passou da hora. A situação dos cristãos durante as perseguições eram precárias. E aí, voltando um pouquinho ao texto de Lucas. É nesse contexto que o texto de Lucas enche de esperança e força comunidades que temiam pela sua vida. Por isso, felizes são os pobres, quem tem fome, os que choram, os que são rejeitados. O texto ainda continua, como eu falei antes. Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei os que amaldiçoam, orai por aqueles que vos difamam. Essa é uma ética muito, muito pesada. E é importante afirmar também que Deus se fez, no meio disso tudo, humanidade.
Com isso, ele assumiu as nossas fraquezas, as nossas dores e as nossas contradições. E parece que isso é simples, mas não é. A igreja no início do século tinha uma crise completa por entender, por causa dos históricos. Jesus veio em carne ou Jesus se parecia com carne? Parece que a gente tem uma questão superada, né? E não é não, eu estava num retiro de adolescente, um adolescente uma vez me falou isso. Que ele achava que Jesus não tinha vindo como homem. Simplesmente porque ao ser humano está atribuído o pecado, o mal. Sobre o mal. Então é uma crise. Por isso que a igreja passou nos 4 primeiros séculos discutindo sobre quem era Jesus. Quem disse quem era Jesus para a gente foi um concílio, não foi texto não. Foi um concílio chamado Concílio de Nicéia. Define a Bíblia, define quem é Jesus. Tem outro concílio que vai definir o que é o Espírito Santo. Esses eles gastaram pouco tempo. Eu acho que era a questão mais problemática, mas eles foram rápidos. Mas quem era Jesus suscitou muitos problemas. Jesus foi homem? Ele foi gerado ou ele já nasceu adulto? Questões que não permeiam mais a nossa cabeça. Mas elas, de maneira indireta, continuam existindo. Porque quando eu digo que a cultura é má, que o corpo é pecaminoso, como Jesus pode ter vindo como homem? E aqui vem uma brincadeira que a gente faz, a ideia do pecado que é hereditário, né? A igreja, não é original não, que passa, né? Passou de Adão para as 2 gerações. Bom, se passou para as 2 gerações, quando chegou Jesus ele fez o quê? Saltou? Estou dizendo que Jesus pecou não, só estou falando como as nossas conclusões são. A gente não pensa muito, a gente adere ao dogma sem pensar no que ele significa de verdade. Então era uma crise. Então a gente entende que Jesus sofreu, que Jesus sentiu dores, que Jesus chorou. E que pela nossa fé, como ele era Deus, sim, o pecado não habitou dentro dele. Mas é a nossa fé, tá? Fideísmo voluntário. Eu resolvi acreditar nisso. Só isso. Nada me prova isso. Nada, absolutamente nada. A não ser a minha fé. E a fé está num campo que a gente não vai discutir. Eu discuto o texto. A fé, cada um, infelizmente, vai lidar com ela sozinho. Quando eu terminar de verdade. Hein? O tema da pregação de Jesus não é ele mesmo, nem a igreja, mas o reino de Deus. E aí o Leonardo Boff fala de 2 exigências fundamentais dessa mensagem. Exige conversão da pessoa e postula uma reestruturação do mundo da pessoa. Sendo que conversão não consiste em atos piedosos, mas um novo modo de existir diante de Deus e diante da novidade anunciada por Jesus. O arrependei-vos é metanoia. Lembra lá de Mateus 4,17 que eu falei? Arrependei-vos porque você é chegado ao reino de Deus. Arrependimento lá no grego é metanoia. Metanoia é mudança de mente. Não é sobre o arrepio que você sentiu quando você aceitou Jesus. Isso é um ato que você fez para fazer parte da igreja. E voluntariamente se colocando diante de Deus. Mas a conversão, nessa perspectiva, não é esse ato. É como eu vivo a partir de agora. Entende? O que mudou na forma de ver o mundo, de ver as relações, de ver as pessoas? Como eu me relaciono? Como eu penso? Então, conversão é sobre isso. E o Leonardo Boff está falando sobre isso. Que é uma reestruturação desse mundo da pessoa. E de como você vive essas relações no seu cotidiano. A última coisa que é para a gente encerrar é sobre o lugar de Jesus. E como a gente pensa Jesus aqui. Nasceu pobre, num lugar de animais. Ele não nasceu dentro do palácio. Diz a tradição que José era carpinteiro e que Jesus teria aprendido esse ofício. De novo, entender a organização social vai delimitar esse lugar de Jesus. Esse trabalho artesanal teria pertencido à classe mais baixa de camponeses. Na Palestina do século I. É um pouco acima do indigente, do mendigo e do escravo. Também está lá no Zelota, essa asa. Só para a gente entender, quando Jesus fala felizes são os pobres, mas ai de vós ricos. É porque ele tem um lugar de fala, gente. Ele conhece esse lugar. Ele veio desse lugar. Nazaré era uma vila pequena, largada, que não tinha nada. A profissão do pai dele era desprezível. Do pai José, né?
E possivelmente ele aprendeu essa profissão e também era considerado da mesma forma. Era discriminado. Os textos ganham outra conotação quando a gente pensa sobre isso. Então a mensagem de Jesus, nesse sentido, ela é radical e revolucionária. Ele incomoda tanto os religiosos e o império que o denunciam por sedição, ou seja, ele estava querendo tomar o poder. E o crucificam. A crucificação era um ato político só para os revoltados. Todo mundo que queria causar alguma revolta política e estava causando alguma coisa, a pena era a crucificação. Por quê? Porque fica exposta como exemplo para que vocês não queiram tomar o lugar do Império Romano. Se você também não entendeu o que significa a crucificação dentro da perspectiva do Império Romano, você vai ter dificuldades em entender a morte de Jesus, o que ela representa. E sabe o que era de mais horrível na morte por crucificação? É que não tinha corpo para enterrar, porque ela ficava exposta e os bichos comiam o corpo, comiam a cabeça, comiam tudo. E depois eram dados aos cães. Por isso que tem no texto bíblico que José de Arimateia vai lá e pede para tirar Jesus e enrolar para poder enterrar. Porque se ele fica lá, o que acontece? Não tem corpo. Se você não conhece isso, tem dificuldade de dizer o que foi a morte de Jesus do ponto de vista histórico. Ele não foi só um exemplo para a nossa fé no ponto de vista transcendente, do ponto de vista de uma ação política concreta, histórica. Ele foi morto e a crucificação foi um ato político de Roma sobre Jesus e dos religiosos. Por isso a gente faz esse... E agora, pela enésima vez que eu falo que vou terminar, eu entendo que a gente precisa ajustar as nossas lentes para enxergar melhor a quem seguimos e a quem ouvimos. Tudo que eu falei, hoje a informação está aí. Tem como você buscar tudo que você quiser. Entende? Você não precisa ficar com a minha palavra. Você pode fazer o seu exercício, pegar o texto, ler o texto. Mas a gente se imagina um pouco dentro disso. Desse Jesus que tem um lugar social, que tem um lugar político, que tem um lugar na história da salvação, sim. Mas que passa por esse lugar que a gente habita. Porque lá em Gênesis, Deus diz que cria e tudo era bom. Se não era para ser bom, se não era para viver aqui, não era melhor ter criado a gente já como seres celestiais, voando aí por algum lugar? Mas colocou a gente aqui, não é isso que a nossa fé diz? E depois ele disse que era bom. Então é para a gente viver aqui da melhor forma possível. Não satisfeito, ele traz o filho dele, encarna, para dizer, olha, vocês estão fazendo tudo errado. Então é um Deus que sofre, um Deus que acolhe os pobres, os fracos, os indigentes, como prioridade do reino. E tudo isso é explicado pela vida de Jesus. Essa comunidade parte desse lugar, mesmo estando muito distante do reino e de replicar a vida de Jesus na sua inteireza. Mas esse é o nosso horizonte. Viver esse Jesus que tem sim o que dizer, que tem sim um lugar para falar. Amém? Que Ele nos abençoe, que Ele nos guarde e que alguma coisa Ele fale aí para você, no coração de você, se for do interesse dele e se vocês quiserem também. Tá bom? Vamos para a gente. Bora. Deus, mais uma vez a gente se coloca na Tua presença. Na verdade, a gente nunca saiu dela, a gente crê que não. Mas te agradecer por essa palavra, que é isso, que ela não se propõe a ser única. Na verdade, de alguma maneira quer nos provocar e nos colocar em questionamento mesmo de tudo que a gente acreditou e acredita e vive e quer para o futuro, para a nossa igreja, para a sociedade, para o país. A partir do que a gente entende que é o Teu reino, que é um reino de paz, de justiça, de alegria, a partir da Tua mensagem, a partir da Tua vida. Que a gente quer estar, nessa igreja, estar construindo esse lugar de apontar o Teu reino, de apontar o Teu evangelho, de apontar a Tua vida
como uma vida, que produz justiça, que produz equidade, que produz paz, que produz solidariedade, que produz amor e respeito à diversidade, e que quer desconstruir, derrubar as formas de opressão que a gente tem vivido. Seja com a nossa semana, com o término desse culto, e nos leve para as nossas casas e os nossos compromissos com segurança, que eu te peço, com a nossa semana, que o Senhor continue conosco com os desafios que a gente tem nos nossos empregos e escolas, né, e famílias. E eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Vezes achei que te
não se combina.